Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, 18 de setembro de 2017. Estou aqui nas presenças do presidente do Conselho Deliberativo do Santo André, Celso Luiz de Almeida, e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. É uma enorme felicidade estar presente aqui nesse bate-papo com os amigos. Apesar que vocês são da imprensa, eu os considero como amigo. E numa data muito especial, que é os 50 anos do clube, do Esporte Clube Santo André. Isso nos deixa muito feliz, envaidecido. E, acima de tudo, voltando a ser repetitivo, com amigos, conversando de futebol com os meus amigos. É verdade, Fattori? Isso aí, Délica, recíproco também. Vai ser um bate-papo bacana e tão importante sobre o Ramalhão. Né? É verdade. Bom, então vamos aos destaques do programa de hoje. Ramalhão chega aos 50 anos de histórias e conquistas. Cachorrão confirma acesso para a Série A3 do estadual. São Caetano e Água Santa se classificam na Copa Paulista. Com gol de braço, Jô dá vitória ao Corinthians sobre o Vasco. Bom, então vamos começar esse programa especial sobre o Santo André, falando dos 50 anos do Ramalhão, né? O programa vai ser dividido em duas partes, deixa eu já deixar explicadinho. Vai ser uma parte a respeito, então, do cinquentenário andreense e depois a gente vai fazer um segundo bloco falando, então, a respeito de Esporte Clube São Bernardo, Copa Paulista e Campeonato Brasileiro. Mas vamos aproveitar a presença do Celso aqui conosco para falar desses 50 anos de Santo André. Celso, 50 anos de histórias, conquistas, títulos, alguns capítulos nem tão felizes assim, mas acho que hoje é dia de festa, é dia de falar de coisa boa. Seja bem-vindo. Tá, obrigado, o Derek Anderson. Na verdade é o seguinte, nada você constrói só de felicidades. Eu acho que quando você mexe com esporte, seja qual for, você tem momentos que você ganha e tem momentos que você perde. Então, é normal. Se time grande cai, por que o Santo André também não pode cair nunca? Um dia acontece, o São Paulo hoje a gente analisa aí o São Paulo brigando, patinando para ir fora. Mas já caiu o Corinthians, que é mais time de tradição que o Corinthians, cara, tá o Internacional. Aí você fala, bom, tudo com a devida proporção. O Santo André não tem um nível desses times no Campeonato Brasileiro, mas é muito pior o time grande cair no Campeonato Brasileiro para a segunda do que o Santo André da Série 1 e para a Série 2. Mas eu digo, nós não queremos jamais que ele caia, a gente trabalha toda a diretoria do Santo André para que nunca o Santo André caia para 12. Mas você tem que entender que é o seguinte, cada vez que passa o campeonato vai estar muito mais difícil. E hoje as exigências do futebol profissional, com aquilo que está caminhando, está cada vez mais difícil. Vocês vão ver a dificuldade que vai ser, não só para o Santo André, na Série A1 do ano que vem, como vai ser a A2 extremamente disputada, a A3, que o São Bernardo agora, o Cachorrão acabou de subir, parabéns para o São Bernardo, para a diretoria do São Bernardo, a gente fica muito feliz por este momento de glória que o São Bernardo está vivendo e a gente fica sempre feliz com todos os times da região. Gostaria que o Mauaense também tivesse subido, porque quanto mais competição nós tivermos na região, nós viramos polo de esporte, polo do futebol, que é aquilo que movimenta a massa e movimenta o povo. Então, o Santo André também está dentro desse contexto. O Santo André, na verdade, tem que, de todo jeito, como a gente tem falado há muito tempo, a diretoria diz, com o amparo do Conselho Deliberativo, o Santo André cada vez mais tem que se profissionalizar. Futebol, o clube você pode ter a diretoria amadora, mas o futebol não dá mais para ser amador. Porque o campeonato, hoje você para disputar um campeonato, para você montar time, você tem que ter relação, você precisa conhecer, você precisa ter contato, você precisa ter saber, na verdade, trazer o jogador e convencê-lo para que jogue no Santo André, ou que jogue no São Caetano, ou qualquer time. E a concorrência é muito grande. Então, nós temos que nos preparar. O Santo André tem que se preparar para o futuro. E acho que mais do que nunca a diretoria está fazendo isso com muitas dificuldades, porque o Santo André, as grandes glórias do Santo André foram momentos difíceis, sem dinheiro. O dia que o Santo André teve muito dinheiro, o sucesso deu problema. Mas as grandes conquistas do Santo André foram conquistas difíceis, suadas e sempre no último minuto. Por quê? Porque o dinheiro é curto, o cobertor é curto. Quando o cobertor é curto, você não pode errar. Quando você erra acima de 30%, 40%, você corre o risco de cair. Então, em qualquer competição, para você ter sucesso, você tem que fazer competição. Na Série A2, o Santo André é um time grande. Na Série A1, o Santo André é um time de segundo escalão que disputa com os outros. Tirando os 4 hoje, se você tirando os de São Paulo mais a Ponte Preta, o resto é japonês em sentido. Aquele que tiver melhor estrutura, ou aquele que conseguir ter a melhor sintonia, vai chegar. E o Santo André, esse ano, com todos os percalços, faltou um ponto.
para a gente disputar a Série D. E o objetivo do Santo André, eu tenho certeza que da diretoria do Santo André, do Jairo, do Riqueto, de todo mundo que está lá no clube, é ficar entre os 8. Se a gente ficar entre os 8, está ótimo. Primeiro não temos que cair e depois classificar entre os 8, que é muito mais fácil você chegar a uma Série D pelo Campeonato Paulista, você tendo um planejamento perfeito, do que uma Copa Paulista. Porque hoje o São Caetano está disputando uma vaga para a Série D. O Mirassol não, porque o Mirassol tem vaga, perfeito? Mas aí você vai, o Água Santa que quer uma Série D, a Portuguesa que quer uma Série D, Ferroviária. A Ferroviária que quer uma Série D. E tem mais time aí. Você, por exemplo, pega o Desportivo Brasil que está disputando, que também são dos chineses, ou coreano, não sei, que o Brunoro dirige o time lá, também está disputando para isso. Então é muito difícil. A Copa Paulista, cada ano que passa, o Santo André irá disputar ano que vem, pelo menos os diretores, a diretoria afirma que vai disputar. Eu digo o seguinte, é muito difícil a Copa Paulista. Você precisa tomar muito, então você tem que garantir no Paulista. Nós sabemos a dificuldade, mas temos que trabalhar bastante. Verdade. Bom, antes de chamar o comentário do Fattori, que acho que é o repórter que mais entende de Santo André, né? Viveu muitos anos de arquibancada, né? Acompanhando o Ramalhão. Passar um briefing do Santo André, né? Fundado em 18 de setembro de 1967. Me corrija se eu estiver errado, Celso. Campeão da Copa do Brasil de 2004, tetracampeão da Série A2 75, 81, 2008 e 2016, bicampeão da Copa Paulista 2003 e 2014, vice-paulista 2010, vice da Série B de 2008 e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2003. São muitas conquistas, muita história, né, Fattori? E queria que, enfim, mais uma vez, seja bem-vindo, né? E manda aí a sua pergunta para o Celso. Na verdade, a gente, você deve ter acompanhado, a gente levantou aí uma parte da história, porque o Santo André é um clube muito rico em histórias, muito, como você disse, muitas passagens do Santo André foram emblemáticas, ou por um gol no final, ou por um time como o de 97, que foi talvez, do que eu vi, foi o melhor time que eu vi, claro que tem anteriores, mas enfim, do que eu vi, foi o melhor time que eu vi jogar e não subiu. Então assim, a gente contou nos últimos 4 ou 5 dias detalhes dessa história tão rica de personagens, de momentos, e para o Santo André tudo foi mais ou menos isso como você disse. O Santo André sempre, naquele último momento, esse ano se livrou do rebaixamento com o gol do Enel aos 39, 40 e o segundo gol aos 45, 46. E o que você acha que se dá isso para o Santo André? Claro que financeiramente você explicou que o Santo André é um time popular que nasceu desde a sua fundação até hoje. Nasceu sob luz de velas porque não tinha energia no dia e se mantém assim até hoje, quando teve muito dinheiro, como os vizinhos que talvez tenham um pouco mais de recursos, e o Santo André sempre naquela toada, trabalhando para pagar o mês, vendo como vai pagar o mês seguinte. Por que você acha que sempre foi assim, Celso? O Santo André é da característica, é das pessoas que estavam lá, que estão lá até hoje? Eu acho... O Santo André, o torcedor do Santo André já diz tudo. Outro dia saiu até uma pesquisa, acho que eu passei para você, Derek, que o Santo André, em termos de sócio-torcedor, não foi o Santo André que fez. Está por volta, é a 17º no Brasil de torcida, caramba. Então, veja bem, o time quando é popular, e outra coisa, os diretores do Santo André não são abastados. É muito difícil para tocar. E o Santo André, vocês deviam de fazer uma matéria sobre o patrono do Santo André, do Santo Santo André. O Santo Santo André, você vai falar assim, pô, você é louco, mas não é um santo muito forte. Ele é patrono, se você ver, ele é patrono da Grécia, ele tem alguma coisa na Rússia, então é um patrono muito forte, é um santo muito forte. E o Santo André, e outra coisa, quando um time, desde que começa a disputar os primeiros lugares, a camisa fica forte. Então, cria aquele clima muito importante. A gente sabe que a gente quer ser campeão sempre, mas não dá. Mas a maioria dos títulos que o Santo André disputa, quando ele vai para o pau, o Santo André leva. E sempre fora. Nós somos campeão. Pô, nós somos campeão da Copa do Brasil fora. Nós somos campeão da Copa Paulista fora. Tô certo? Nós saímos do rebaixamento fora. Tudo que o Santo André... Aquele jogo com o Ituano aqui, aos 47, 48, que o Adãozinho fez o gol, que o São Caetano emprestou, pagou o salário do Adãozinho. O São Caetano tem uma participação naquele instante, até porque eu sempre digo, nós nunca tivemos problema nenhum com os nossos irmãos. Eu acho que futebol,
A torcida pode ter rivalidade. Entre nós não, porque um precisa do outro. Uma hora tem um jogador que não serve para mim, mas serve para o Mauense, serve para o São Bernardo, serve para o São Caetano. Com muitos jogadores do São Caetano serviu para mim, mas no começo do São Caetano, muitos jogadores do Santo André foram para o São Caetano, na época do Germano, que eu não sei se... Acho que o Nairo estava no comecinho, junto com o Tortorello. No comecinho também foi assim. O São Bernardo também emprestou para o jogador para nós. Nós emprestamos num dos acessos que o Edinho era presidente. Acho que foi o Rafael, foi o Cadu, o Everton, foi alguns jogadores. Léo Então, Costa. O Santo André, então, é um negócio diferente. Não é porque a gente está no Santo André, eu sou torcedor do Santo André. Você pode ter certeza, eu sou torcedor do Santo André. Então, o Santo André tem algo diferente. Aquela camisa... E digo só, não é qualquer atleta que põe aquela camisa do Santo André. Ele pode jogar no time grande, mas a hora que ele põe aquela camisa, se ele não tiver personalidade, ele não joga. Ele não joga. Por isso você fala, aparece um grande jogador. Pô, eu me lembro que... eu não lembro se foi em 99 que o Alexandre Gaúcho, ponta esquerda, veio jogar no Santo André. Um jogo contra o São Caetano, ele perdeu o gol, a torcida ficou brava, porque ele foi embora. Que era um jogador que jogou em Grêmio, só jogou em time bom, chegou aí e não aguentou a camisa. E mais uns outros que vêm. Então, é o seguinte, o Santo André ele é determinado para grandes conquistas. Ele compete com todo mundo, respeita todos os co-irmãos ou os outros times que disputam os campeonatos, mas o Santo André tem algo diferente. É isso. E as diferenças vão além do campo, né? Acho que se a gente for ver até questão de vestiário, qual que é o time, né, que canta o hino antes de entrar em campo, né? Isso é uma marca registrada do Santo André. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde que surgiu isso e o quanto isso significa, né? Porque parece que o jogador se motiva quando canta o hino do Ramalhão antes de entrar em campo. Foi há muitos anos atrás e o Ferreira era o treinador. O Ferreira era o treinador. Começou com aquela história do hino e, pra você ter uma ideia, hoje todos os atletas que passam pelo Santo André cantam o hino. E o Santo André, vou colocar para você, existe no Conselho Deliberativo do Santo André, que na época o doutor Antônio Carlos Cedenho, que é desembargador federal, numa das reuniões que ele foi vice-presidente do Conselho, ele colocou que cada reunião do Santo André teria que cantar o hino do clube antes de começar qualquer reunião do Conselho. Então hoje nenhuma reunião do Conselho, a reunião não começa sem o hino do Santo André. Todo mundo se levanta, canta o hino, depois nós damos um prosseguimento. Começa a reunião antes de qualquer coisa. E no futebol foi transferido. Isso aí veio antes, mas foi transferido para o futebol. E deu certo. Hoje todos os atletas... Pô, é fantástico as marcas. Vocês que acompanham o Santo André, o dia a dia... Maracanã, os caras cantando. Ninguém acredita no que aconteceu. Nas grandes conquistas eles fazem questão de cantar. Eu me lembro que na Série C, eu nem sei... Quem de vocês cobriu o dia que nós ganhamos do Campinense? Era o Ângelo, em né, Campina Grande? Putz, você viu a festa que esses meninos fizeram dentro do vestiário. Nós só sabemos onde nós fomos concentrar, uma dificuldade para ir. Tiveram que fazer vaquinha, não tinham dinheiro para pagar o avião naquele dia. Por isso que as dificuldades de Santo André é um negócio impressionante. Teve momentos, para você ter uma ideia... Uma vez eu pedi para o Ronan para que me ajudasse, ele ajudou também a pagar uma passagem. A outra nós tivemos que dividir entre nós, dirigentes de Santo André, para pagar no cartão de crédito. E tinha uma empresa, não era Pantanal, era uma empresa que fazia uns voos. Passaredo? Não era Passaredo, era uma outra que fechou, que ela só fazia Norte e Nordeste, que você comprava a passagem, e a hora que ele ia fazer o voo, a hora que tivesse lotado o voo. Lotava o voo, você comprava a tal dia, mas eu me lembro que nesse voo foi Santo André e Ituano. O Ituano jogava com o Botafogo da Paraíba, porque na quinta-feira nós tomamos um ferro que perdemos de 1-0 o gol do Elinho, do Botafogo aqui, e nós tínhamos que ganhar do Campinense para subir. Olha como falar, dificuldade. E eu me lembro nesse jogo, o Ângelo também se lembra, porque como se ele estava cobrindo. Começa o jogo, o Campinense tinha um time fantástico, o Tabata, que jogou no Santo André. O time deles era fantástico, jogava o Zinho. Comecinho do jogo, o Daniel Bueno aí, do São Caetano, que eu lembro que eu trouxe emprestado do São Caetano, era menino. Ele tinha 18, 19 anos, eu fui pedir acho que eu pedi pro Batata, me empresta o Daniel, e ele fez gol de monte no Santo André. Ele foi, puxou o cabelo do Tabata. Aí foram os dois expulsos. Você não acredita, aquilo lá foi a nossa salvação naquele jogo. Porque daí o Sérgio Soares jogava. No segundo tempo, o Sérgio Soares cansou
e pediu para ser substituído pelo Tássio. E o Tássio entrou, como sempre foi um talismã no Santo André para as grandes conquistas. Foi um jogador que, se tivesse se cuidado um pouquinho mais, estava jogando até hoje, porque tinha uma capacidade técnica fantástica. Então, foi aquilo que eu estou te falando, foi aquele momento também, e aí vai de encontro aquilo. O que o Santo André tem de diferente? É isso. Isso o Santo André tem de diferente. Você entendeu? E ali, uma dificuldade do caramba, eu estou te falando, eu lembro que nós fomos concentrar em Areias, longe pra caramba de onde a gente estava. Andamos, ficamos num hotel que era do governo lá, que era o lugar mais barato. O lugar mais barato do Santo André sempre foi o primo pobre, né? Mas a gente com muito orgulho de ser primo pobre, nada contra os outros. Eu acho que cada um faz o que tem condição de fazer. Eu acho que quem pode mais, faz mais. Quem pode menos, faz o que tem. Então, e algumas vezes a própria torcida, eu respeito. Eu também quero disputar campeonato o tempo todo. Mas esse ano não dava, não tinha dinheiro. Eu falei para vocês, estourou em 2 milhões esse campeonato. 2 milhões estourou para não cair. Com todas as dificuldades que teve. Por quê? Vai caro, e você fica refém de algumas coisas, você fica refém de grupo, caramba, que é difícil, né? Então, foi isso. Então, essas são as diferenças. Em cima do que você perguntou, eu já fiz uma bala mistura disso aí. Como é a dificuldade? Então, terminando aquele jogo, eles cantavam o hino, cantavam dentro do campo e foram pro vestiário cantando. O Careca, o Sérgio Soares, tava o Dedimar, Alexandre. Era um time de guerreiro. Que esses jogadores, quantos anos jogaram no Santo André? Eles se identificaram demais com o Santo André. Entendeu? Então, você viu o Gabriel. O Gabriel era do São Caetano, ele disputou uns 2, 3 campeonatos. Foi campeão da Copa do Brasil. Hoje está jogando até hoje no Norte e Nordeste. Mas foi um jogador super importante na época. Ele veio emprestado como júnior aqui, fez com o Alex Bruno, como o próprio Magrão. O Magrão veio para cá e eu me lembro que eu fui falar com o Molina e com o Batata, eles emprestaram o Magrão e o Paraná. O Magrão jogava de meia, que depois virou volante, e o Paraná jogava de ponta esquerda com o Tata. Isso acho que foi em 98. E o Paraná, para você ter uma ideia, o Paraná jogou mais que o Magrão naquela época. Mas tudo bem, talvez o Magrão não tivesse na posição adequada aquele lá. Tanto é que ele, como segundo volante, explodiu. Foi jogar no Palmeiras, jogou no Internacional, jogou fora do país. É gente boníssimo, menino. Então, essas são as histórias do Santo André, que no fim você vai, elas se encaixam. Com a dificuldade e a superação. Então, por isso que o jogador tem que saber. O jogador que vem para o Santo André, ele tem que saber a camisa que ele vai vestir. E eu sempre digo para aqueles jogadores, quando vocês não conhecem a camisa é pesada, não é qualquer um que joga. E tem muito da... Não, que isso, imagina. Quanto mais você falar, melhor, né? Enriquece o programa. E além disso, o Santo André me parece que tem uma diretoria muito intuitiva. Você está falando de 2003, o Ferreira chegou para o último jogo, o Martins que comandou o time, o campeonato todo. Quinta para sexta. Exatamente. O Ferreira foi para o último jogo, o Ferreira fez 2 substituições no intervalo, ganhou o jogo. E sempre foi assim, Copa do Brasil, mesma coisa. Foram 10, 11 jogadores que saíram depois do jogo ali, entre o jogo do Atlético Mineiro e Guarani. Uma debandada, a maioria saiu e o Santo André também teve que remontar o time trocar a roda com o carro em movimento. E foi muito assim, né, Celso? O Santo André foi muito intuitivo, muito assertivo. Na maioria das vezes, é óbvio que a campanha deste ano mostra que houve erros, como sempre acontece, mas por não ter dinheiro, o Santo André parece ter uma responsabilidade maior de estar sempre com uma contratação pontual e certa, porque o erro pesa muito mais do que o outro que tem dinheiro, né? É porque você não tem, por exemplo, o campeonato esse ano que vai ter 25 jogadores com os 3 goleiros. Então você tem 22. Você não pode errar naqueles, tem alguns que voltam, mas você não pode errar dos 18 que você vai buscar. Você tem que acertar o máximo possível, porque você não tem condição de reposição. Depois que está inscrito no campeonato, acabou, só sai por contusão. Então é muito difícil. Em cima do que você está falando, que naquela noite que nós perdemos o jogo do Botafogo por 1-0, eu acho que o gol foi aos 37 do segundo tempo, uma noite chuvosa, estava ruim. O gramado do Bruno na época era uma porcaria, era muito ruim. Eu me lembro que o Ferreira, acertamos com o Ferreira na noite, o Serginho conversou com ele na noite, perguntou para mim e para o Jairo o que nós achávamos. Não, vamos nessa. E pra você ter uma ideia, nós viajamos à tarde na sexta, o jogo era no domingo. Domingo. E era longe. Nós viajamos, acho que foi na sexta. Chegamos de noite. Nós fomos num lugar lá que vocês não acreditam o lugar que nós vamos treinar. O Ferreira pegou uma pranchinha de estampa, nunca mais eu esqueço.
Ele pegou aqueles coisinhos que conversou. Eu vou falar uma coisa para você, o treinador, o Ferreira foi um grande treinador, um cara que tinha uma condições de acertar um time que eu nunca vi igual. Para isso eu dou mérito para ele. Difícil de conviver, mas como treinador, vou falar uma coisa para você, ele pegou aquele coisinho ali e montou o time. Não fez treino, ele foi num campo, não deu porque. Você imagina, nós chegamos tarde da noite na sexta-feira, aquele voo que eu falei, eu não me lembro o voo, que era um... Ele fazia propaganda, saía no jornal, até no diário saía. Viagem para não sei quanto, saía, era uma merreca a viagem. Mas o Santo André não tinha dinheiro para fazer isso aí. E fomos nesse avião. Aí ele pegou o time e montou. Ele montou o time. Aí nós estávamos lá, em Areias. É Areias onde tem o Bar do Corno, para você ter uma ideia, lá naquela região. Nós pegamos o ônibus e começamos a atravessar a cidade. As cidades eram 50 quilômetros. Nós andamos por volta de 50, 60 quilômetros para chegar em Campina Grande. Para jogar com o Campinense. Campo lotado, gente, coisa de louco. Então, é uma coisa que grandes momentos da nossa vida a gente não vai esquecer. Por isso que você me perguntou, quando você ligou para mim outro dia, se eu me arrependi. A gente não pode se arrepender, a gente só arrepende do que a gente não faz. Acertar e errar faz parte do jogo. Você também erra numa matéria, você também erra, mas faz parte do jogo, tá certo? É isso. Essa é a diferença de que você fala que é algo diferente em todos os momentos do Santo André. Sempre foi de superação, nunca foi diferente, não teve moleza. Em 2001, quando nós subimos, que o Benazzi foi treinador o campeonato inteirinho, o primeiro turno inteirinho, se vocês forem ver na tabela, nós terminamos em sexto ou sétimo no primeiro turno. E nós tínhamos uma longa caminhada para frente para chegar. O Juventus tinha um timaço naquela época, tem ali Alix Alves, tinha o Edivaldo, que jogou depois centroavante, tem aquele Anderson, um time fantástico. Né? O time do Juventus era fantástico. E o Ituano também é um time fantástico. E o Et, né? E o Et, lembra? Tá nós ganhamos de né? 1-0 aqui, o Neto jogava no Et, inclusive nós ganhamos uma noite aqui de 1-0, e aí que nós começamos ali, e o Ferreira chegou e falou, quero 6 jogadores. Mas naquela época você podia contratar. Eu quero um goleiro para defender pênalti. Ele falou, primeira coisa. Que aí ele queria o tal de Robson, que jogou na Portuguesa Santista. E que, na verdade, o Robson não quis vir. Ele falou, então me traz o Maurício do Botafogo, o defensor de pênalti. Aí ele trouxe o Gilmar do São Caetano. Gilmar, né? Gilmar do São Caetano. Uhum. Sandro Gaúcho? Não, o Sandro Gaúcho foi um pouco depois. Aí ele trouxe o Caio, que jogava no Grêmio, que jogava na Internacional de Limeira. Um ponta direita que ele trouxe, eu não lembro o nome dele, que jogou no Novo Horizontino. Ele fez mesclou alguns jogadores e trouxe. O Dedimar acho que veio em 2002 que ele pediu a contratação do Dedimar. E em 2000 ele pediu 6 jogadores. E ele também falou, não quero esse, não quero aquele, não quero aquele. Teve alguns jogadores que ele quis que a gente rescindisse esse contrato. E deu no que deu. Então, também foi uma superação para chegar no último jogo. Para depender do... E olha, é um jogo chato, hein? O time do Ituano, o Oliveira era o dono do time, um time fantástico. Tinha o Elson, né? Elson, Pierre. Tinha um time Didi, né? Didi, né? Tinha um time fantástico. O André, goleiro. Era um time fantástico, Ituano. Tanto é que prosseguiu, foi campeão paulista no ano seguinte. Isso, foi aquele campeão, que teve aquele super campeão paulistão, paulista né? daquele ano. Então, sempre superação. Então, vamos falar o quê? O Santo André é superação. Isso, e o que você falou é o seguinte, a gente tem que, cada vez o tempo passa, errar muito menos. Antigamente você podia ter 30, 35 jogadores para consertar, agora não dá para consertar. Que depois de inscrito, esquece, você vai morrer com aquilo. Verdade. Entre tantos títulos, jogadores, treinadores, Celso, qual para você, nessa ordem, o título mais importante, os 3 jogadores que você citaria como grandes jogadores e treinadores desses 50 anos de Santo André? Poxa vida, viu? Eu vou falar uma coisa para você. O título mais importante tem que ser a Copa do Brasil, não tem... Eu acho que é o título maior do Santo André. Não que a Série A2, se não fosse a Série A2, não estaríamos na Série A1. Mas em termos nacionais e mundiais, porque o Santo André foi para o mundo todo naquele instante, eu acho que foi a Copa do Brasil. Agora, o Santo André teve grandes treinadores, viu? Eu, por exemplo, eu acho o Ferreira era um grande treinador. Passou gente boa aqui, passou o Hélio dos Anjos, o Benazzi. Eu acho o Sérgio Soares também, ele tem uma história no Santo André. O Sérgio Soares tem uma história. E eu gostava muito do Tata. Eu vou falar uma coisa para você. O Tata, nesse time que você falou de 97, jogava com música. O Tata tem uma simplicidade para dirigir um time de futebol
Na minha avaliação, eu poria o Ferreira, o Sérgio Soares, porque o Sérgio Soares também foi campeão da Série A2 em 2008. Quando teve acesso, ele foi campeão contra o Wesley Tapo e São Caetano. Ele foi campeão. Ele foi Fael, não era? Não, senhor. Fael veio Foi depois. embora, foi mandado embora. Ah, ele foi antes? Foi. O Sérgio Soares foi o treinador naquele jogo. Ah, o jogo que nem no Atlético? Foi o Sérgio Soares o treinador do título. O Sérgio Soares foi o treinador do título. O Sérgio já veio, eu vou disputar a Série B, né? A Série B. É, que o Santo André subiu. O Santo André subiu naquele ano. Em 2008, o Santo André foi vice-campeão da Série B. Isso, então o Sérgio era o treinador naquele jogo contra o Oeste em São Caetano. Então, eu acho o Sérgio Soares, eu digo, porque é cria do Santo André, eu acho ele um grande treinador. O Ferreira, o Tato. Não que, por exemplo, vou esquecer o Pirillo. O Pirillo foi um grande treinador do Santo André quando montou os baixinhos frenéticos, que foi treinador de seleção brasileira, só dirigiu grandes times. O time dele também, o velho Pirillo, tinha uma facilidade de montar um time. Quem viu aquele time daqueles baixinhos jogar, pô, era fantástico ver o Fernandinho. Vou te falar, o Fernandinho era um puta jogador. O Fernandinho, do tamanho dele, fosse o jogador do futebol de hoje, fantástico. O Fernandinho, o Arnaldinho, o da Silva, o Bono, eram jogadores sensacionais. Tinha uma facilidade para jogar, como o Rota teve no time do Santo André. O Jair Pisserni também foi um grande treinador do Santo André. Pra você ter uma ideia, o Jair Pisserni, a comissão técnica do Santo André, ele foi para a seleção brasileira, não é porque ele foi a comissão técnica inteirinha do Santo André, foi para a seleção de Toulon, que foi campeão em Toulon. E o Márcio Fernandes, ponta esquerda, naquele ano tinha sido emprestado pelo Santos. O Sebastião Laporta, treinador da seleção brasileira de Toulon, ele foi o ponta esquerda. E o time, quando o Jair Pisserni foi convocado, nós fomos jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro, são histórias que talvez vocês não conheçam. Nós fomos jogar, o Passarella era o presidente, o Lauro Euliani era o diretor de futebol e eu era financeiro. Nós fomos jogar contra o Fluminense, perdemos de 1-0 o jogo. Bateu aquele Wilsinho, ponta direita, a bola bateu na canela dele e entrou no gol. Um pouco antes, eu não sei se foi depois, o Dilson Guedes era o diretor de futebol da seleção brasileira, da CBF. Ele esteve lá conosco e foi conversar com o Jair. E aí eles convocaram a comissão técnica inteirinha do Santo André. Médico, preparador físico, até o lance naquele instante era o supervisor. E para vocês terem uma ideia, a sede do Santo André era na Figueiras. A seleção começou a ser convocada, na verdade eles iam convocar a seleção dali. E aí iria jogadores do Santo André. Mas como estava com dificuldade, aí pegaram o time do Internacional de Porto Alegre, que foi a medalha de prata na Olimpíada em Atlanta. E mais a comissão técnica era do Santo André. E o Jair Pisserni, naquele instante, foi embora para o Corinthians. O Corinthians tinha um puta time e não ganhou nada. Quem foi campeão foi o Santos, na decisão contra o Corinthians. Então, o Pisserni foi um grande treinador. O Pisserni, para grupo, falava pouco, mas era um grande treinador. Você deu 3, eu dei 3. Mas os outros também merecem uma consideração muito grande que nós trabalhamos junto. Tem alguns que vocês nem lembram. Cláudio Duarte foi treinador do Santo André. Cláudio Duarte dirigiu uma boa época, teve uma certa... O Sérgio Ramírez é um treinador diferenciado naquele instante. Tem treinador que é fácil de arrumar time. Esse é um deles. Como quando eu disse do Pirillo, também fantástico. Aí você vai lá o Bonora, o tal de o Pacal, que fizeram em alguns momentos da história do Santo André de dificuldade, esses ajudaram a carregar o Aurélio Loureiro Bastos, que vocês falam. Esses daí seguraram, na verdade, eles têm um valor muito grande, porque seguraram num momento que o Santo André não tinha nada. O Vigan foi vender ferro velho para pôr dinheiro no clube. E aí depois não tinha nada. O primeiro clube empresa que se modelou foi o Santo André com o Acir de Souza Lopes. Ele ficou acho que 2 anos com o clube na mão, que daí ele mudou a cor da camisa, inclusive. E o Lapola, acho que trabalhava com ele na época, que o time inclusive ficou o Esporte Clube Santo André naquele instante foi um clube particular, pelo menos por 2 anos. Fator. Bom, e agora a torcida, acho que a maior bronca da torcida, você até citou aí, entre os seus comentários, é a de não estar jogando no 50º do clube, né? Mas foi uma decisão baseada, obviamente, na parte financeira. Acho que a vontade de todos era que tivessem disputando. E é mais ou menos dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. Era um momento... Eu imagino que é frustrante até para os dirigentes
comemorar um aniversário dessa grandeza com o time parado. Você tem razão. Só que nós gostaríamos de estar disputando, junto com os nossos co-irmãos aqui, o campeonato todo. Tanto é que quando o Santo André desistiu, com dor no coração que a diretoria desistiu, por causa do problema financeiro. Eu sempre digo o seguinte, dê 2 para trás para você poder dar na frente. Porque é o seguinte, o grande sucesso do Santo André, nas vacas magras, era a base. Se você não tiver uma base solidificada, não adianta, só montar time. Eu entendo o seguinte, você tem que, na Copa do Brasil, quando nós fomos campeão, nós tínhamos 13 meninos. Tem alguns que até sumiram na bola, mas estavam ali. Você pegou, tem um careca, um jogador chamado Anderson Careca. Da Várzea, né? Que eu fui ver num jogo do Parque das Nações e não sei mais. Eu fui ver o jogo. O Bahia, que era vereador, ele era o presidente do Parque das Nações. Eu fui ver o Anderson. E levei para ele era verde. Aí o Ferreira pôs para jogar. Tinha Dodô, que jogava na base, entrou em alguns jogos. Ronaldo. Volante. Não venceram no futebol. Mas naquele instante foram importantes, tinha 13. Então você vai lá, você tinha o Júnior Costa. Gabriel, o Alex. O Gabriel, o Alex, o Gabriel do São Caetano, o Alex, Dodô. O Nunes não estava porque já tinha brigado conosco. E você vai somando, tinha o Anderson, tinha um monte de jogador, tinha 13. Né? Tássio. Aí quando você... Macanac. Fez o gol importantíssimo lá no Sul, né? Gente, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, o Sandro Gaúcho nessa fase... Quando em 2004, quando ele foi contratado, ele tinha 37 anos, estava jogando num time lá num time lá não tinha centroavante. Vamos buscar o Sandro Gaúcho. O Sandro Gaúcho ganhava pouco. Aquele time era baratíssimo, gente, foi campeão. Tinha o Romerito, que nós fomos trazer lá do Marília, não tinha lateral esquerdo. Vai lá ele de ala, o Romerito quebrar o galho para ele. Aí o Osmar tinha metido uns gols lá no Nilson João, traz o Osmar. Dirceu, aí Dirceu tava parado, não sei, vamos trazer o Dirceu. O Ramalho já tava. O Nelsinho. Tinha o Nelsinho da Guia. O Nelsinho da Guia, Dedimar, todos esses caras. Sérgio Soares, Júlio César. E aí o time, esses caras eram jogadores que tinham identidade com o Santo André. Esses mais veteranos tinham identidade. Essa molecada que veio da Copa São Paulo naquele ano, foi duro para amoldar eles no time principal. Porque como eles foram campeão, eles eram jovens, eles achavam que iam ganhar tudo. E em determinado momento teve que se intervir. A diretoria interviu para que isso também desse o resultado. No momento que tinha que trocar o treinador, chamar esses jogadores, porque eles tomavam conta, os mais velhos não tinham condição de tocar, porque eles estavam ganharam tudo aquele ano. A diretoria teve que intervir, porque a diretoria, na verdade... Se a diretoria, mesmo que você tenha os profissionais ali, a diretoria, sempre alguém da diretoria tem que olhar. Porque alguma vez, a hora que você perder o controle, acabou. Verdade. Futebol profissional é controle. O Celso falou aqui a respeito de categoria de base, né? O Santo André está nos planos, né? Resgatar essa base forte, né? O projeto Jovem Santo André. Já está em funcionamento. Que trouxe tanta gente, quer dizer, revelou tanta gente, né? Muitos desses que você citou, e teve a segunda fase, né? Que teve Ricardo Goulart, Júnior Caissarto, Júnior Urso, exatamente. Williams, Maquelele. Exatamente, são jogadores aí que estão... Chegaram à seleção brasileira, né? O Vitor Hugo foi um dos recentes também Palmeiras, seleção brasileira, agora está lá na Fiorentina. Base forte é sinônimo de um time que consegue sobreviver com as próprias pernas. Consegue. Sabe por quê? Quando você tiver uma base forte, hoje, por exemplo, você tem lá alguns jogadores emprestados. Você tem o David lá no São Paulo, você tinha o Bahia, infelizmente, tem uma condição muito séria. Não sei como que vai ser a recuperação, está se recuperando no Santos. Você tem o Dudu da casa, você tem o Paulinho da casa, que o Dudu não está jogando, mas o Paulinho está jogando todas como na linha de 4, diferente do que ele jogava no Santo André. E hoje tem um menino na base que eu acho que é um jogador, pode ser que eu me engane. Se bem trabalhado pela base, pode dar frutos para o Santo André, inclusive financeiro, que é o Santiago. Acho o seguinte, o Derek Anderson, se você consegue fazer uma base forte, você começa a diminuir nas contratações. Além de diminuir nas contratações, você investe mais na base e você começa a vender. Porque o Santo André não é para ficar com o jogador o resto da vida. Ele só vai poder ficar com o jogador se um dia ele chegar no nível da Ponte Preta.
E a Ponte Preta, vocês podem ver, a Ponte Preta hoje não tem base. Eu não entendo. Não sei quem da Ponte Preta lá tem hoje jogando base. E a Ponte Fora da Ponte Preta foi isso. Não pode. Eu acho que time do nível do Santo André, no nível do Ituano, de todos esses times que diz, uma base forte significa o seguinte: se você cair amanhã, você sobe no outro ano. Porque eu digo o seguinte: quando você sente que você vai cair, não faça besteira. Faça besteira no momento, dentro das suas pernas, que você possa corrigir na frente. Se você não tiver correção de corrigir, você está morto. Vamos falar o seguinte: primeiro, quando você vai disputar uma série A do brasileiro, você pegou, veja o tal de América de Natal, você cai uma, você cai todas as divisões, porque você não segura. Porque você gastou aqui, gasta ali, você não segura mais. E eu aprendi uma coisa: quando você perde se você perder o conjunto, você não arruma mais. É difícil. Tinha até um papo que o São André tinha que vender um jogador por ano para se manter, você lembra? E é verdade. Vendeu o Adalto para terminar a piscina no poliesportivo. Todo ano era um que era vendido para... E digo mais, o poliesportivo segurou muito a onda no futebol. Hoje não dá mais, porque o futebol é muito caro. E o poliesportivo hoje, com esses clubes que tem, a maioria dos apartamentos hoje em dia, é um clube. É um clube, gente. Você concorda que é um clube? Então você tem piscina, você tem... O Santo André continua mantendo... Eu digo o seguinte, o Derek, com todo respeito aos demais co-irmãos aqui, clube social, o Santo André é o maior clube da região. Não é... Por quê? O Santo André soma o social com o futebol. Ninguém tem isso aqui. Não existe isso na região. O São Caetano tem um clube social, mas eu não acho que seja em termos de sócio, não é. O Santo André tem 4 mil sócios. O Santo André tem 4 mil sócios do poliesportivo, mas significa o seguinte: lá pode frequentar pai, mãe, sogro, sogra e filhos até uma certa idade. Então é o maior clube da região em termos populacionais. Não parece, mas é isso. E além do mais é o seguinte: o clube fica no 2º subdistrito e o futebol fica no 1º subdistrito. Você vê que é o único clube que une os dois lados. Atravessa o rio, você tem a camisa do Santo André dos dois lados. E isso, vou falar uma coisa para você. Eu, como presidente do conselho, como ex-presidente, ex-diretor do Santo André, isso me envaidece demais, no sentido que nós conseguimos fazer alguma coisa. E mais do que nunca, eu fico muito feliz que nesses 50 anos, o Jairo é o presidente do Santo André. Por quê? Ele foi um presidente que, se o Santo André está no nível que está hoje, ele construiu bastante junto com os pares de diretoria dele. Ele construiu bastante. O poliesportivo, ele pegou um poliesportivo e terminou. Então, ele deu tudo aquilo. E os maiores títulos da história do Santo André foi Jairo presidente e Celso vice-presidente de futebol. Então, se amanhã depois eu morrer, o Jairo morrer, eu tenho certeza que todos nós estamos com a consciência tranquila. E está vindo uma geração nova aí. O conselho está você pode ter certeza, o conselho do Santo André está se remoçando, tem gente nova. Nós sabemos que tudo tem um momento certo, mas que para ter o momento certo, primeiro de tudo, a maior preocupação é a profissionalização do futebol profissional. Porque se você não tiver a profissionalização na parte de cima e na parte de baixo, que eu digo que é a base, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E as coisas têm que se falarem. Porque se não falar, não vai. É verdade. Para encerrar contigo, Celso, obviamente a gente queria falei demais, né? falar, mas pela gente, acho que a gente falaria muito mais, eu né? falei mais do que vocês. Esse é o objetivo. Agora, o editor saiu andando, né? Você viu, o Ângelo fugiu, né? Fugiu. Olha lá. Fugiu, o cara fugiu, não vou responder para ele. Mas fugiu. Para terminar contigo, claro que acho que todo torcedor andrense quer saber sobre o futuro, né? Paulista da Série A1 tá aí. Começa mais cedo ano que vem, né? Porque ano de Copa do Mundo. Dia 15 de dezembro 16 de dezembro tem que se apresentar um time. Exatamente. Como é que tá contratação, comissão técnica, quem vai ser o treinador? Eu posso dizer para você o seguinte: eu não posso declinar, não posso falar do nome, mas a diretoria já tem o treinador, já conversou, já fechou com ele, tá certo? Está trabalhando com jogadores, tem conversado com os jogadores, mas nós estamos num momento muito difícil porque a maioria tem contrato. E o Campeonato Paulista é a coqueluche dos outros campeonatos. É o campeonato mais caro, o campeonato que o salário é diferente. Então o jogador fica tudo com a mãozinha para dentro esperando quem paga mais. Eu acho que também nisso aí os clubes menores, tirando os grandes, os outros, deviam de fazer uma reunião, se unir e ter um teto salarial.
para não fazerem bobagem. Por exemplo, o Ituano é o time que mais tem a cota, porque ele está 17 e 18 anos no Paulista, gente. Ele tem, então, a diferença dele para qualquer um time é diferente. Por exemplo, o Santo André esse ano vai ser diferente de quem subiu. Pouca coisa, mas vai ser diferente. Como o Água Santa no passado, e eu acho que o Mojimirim teve a mesma cota que o Santo André teve para disputar a Série A2, porque teve aquelas mudanças. E digo mais, cada vez mais o campeonato vai ser difícil. Digo, e vou falar mais para vocês, eu acho que ainda vai diminuir os clubes. Ah, é? Ou diminui ou aumenta. 16 clubes, fica 16, daqui a pouco vai ser, cai 4, sobe 4. Pode escrever. Vai acontecer isso. Eu vou falar uma coisa, nós como dirigentes do Santo André, quando nós subimos, nós levantamos a mão pro céu, porque pelo amor de Deus, né? eu, hein? Vai subir 2 depois. E o campeonato difícil, olha o que tem na Série A2 ano que vem, gente, pelo amor de Deus, eu, hein? Você fica trombando com todo mundo. Bom, quando nós subimos, para terminar, para não me prolongar, vocês lembram? O Santo André estava a 3 pontos do rebaixamento, gente. E 3 para classificar. Se os outros não fazem caca, a gente não classifica. É verdade. Não é verdade? Verdade. Fator? Não, é isso. A gente queria agradecer, né, a presença e parabenizar mais uma vez o Santo André. A gente sabe que é um clube muito importante, não só aqui para a região, né? Acho que no estado, acho que a Federação Paulista já deixou isso claro várias vezes. A força que o Santo André representa aqui para a nossa região, para o estado de São Paulo, o time campeão do Brasil. E desejar aí que vocês consigam, né, manter esse nível elevado. Eu sei que a exigência é cada vez maior. Série A1 agora pela frente, como o Derek bem disse, o Santo André tem uma responsabilidade muito grande, porque briga para não cair ao mesmo tempo para classificar. E vamos acompanhar, né? A gente vai estar colado aí para levar as informações para os leitores. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Cada ano que sobe, quanto mais time subir da região do ABC, mais difícil fica. Porque nós vamos brigar entre nós aqui. Verdade. Meu amigo, hoje amanhã deu com o irmão São Caetano. Vamos ser adversários dentro do campo. Daqui a pouco, ano que vem, pode subir a Água Santa. É 3. Ah, meu amigo, alguém perde as calças. Verdade. São Bernardo, Alguém perde as né? calças. O Bernardo caiu esse ano. Então, né? tô te falando, mas sobe, já pensou, sobe. É 4, meu amigo, não tem. Aí Teve 3 em Você viu ano 2012, passado? né? 2011. 2011 foram 3, né? Era Santo André, São Bernardo e São Quem caiu? Caetano, né? Sobrou pro Santo André. Mas é o que eu falo. Sabe por quê? Não tem jeito. Porque você vai ser as calças não segura. É difícil. E aí a gente concorre entre nós em termos de contratações. Porque o jogador que eu quero, o São Caetano também quer. Todo jogador bom, todo mundo quer, viu? Obviamente. E deixa um convite para torcida. Não, por favor, termine aí. Não, eu citar que por alguns momentos o São Bernardo não estava caindo, o Santo André ficando e o São Caetano subindo, né? Por pouco nós não temos os 3 de novo ano que vem, né? Teve uma... E o Naquele que jogo você falou é Audax verdade. lá. Por que não? Sobe os 2 anos que vem, são 4 no Exatamente. outro ano. Meu amigo, é ferro. Um toma ferro, não tem como. É normal. Porque a gente se come entre a gente. Esse é o problema. Quando você é um só, a chance de você escapar é maior. Sem Mas dúvida. quando tem mais, tá certo? Tá certo. E que o torcedor acredite no Santo André. O Santo André está no caminho certo, a gente torce para isso. A diretoria está trabalhando muito bem. Nós vivemos um momento que o Jair está com um probleminha, mas se Deus que vai se recuperar. Mas o Riqueto está junto aí com ele, como interino, mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso. Queria que você deixasse o convite para a torcida andreense, né? Domingo tem festa no Jaçatuba? Isso, domingo nós temos o show de 50 anos da Rádio Top, tem vários, começando acho que 1h da tarde, deve ter uns 10 conjuntos aí, alguns faltam, outros estão confirmados, como o Pichote, com arte popular, que eu falei, Samba né? Crio, né? Samba Crio, tem alguns que já estão confirmados, tem alguns que está para ser confirmado, vai ser um grande show de 50 anos do Santo André. Quem não é o sócio é grátis, quem não é sócio paga. Tá certo? É isso aí. Maravilha. Celso, queria agradecer a sua presença aqui. Demorou, né, para aceitar nosso convite, né? O cara é difícil de aceitar aqui para vir participar do Diário Esportivo, mas veio. Mais uma vez, obrigado. Volte sempre, as portas estão sempre abertas para você. Eu vim no dia certo, que é o aniversário do Santo André. Tá certo? É isso aí. E que a gente sempre está à disposição de vocês. Você sabe que o carinho é muito grande. Se tem uma coisa que a gente preserva, é a relação com a imprensa. Eu sempre digo o seguinte, Anderson. Eu até sou um pouco repetitivo, talvez as pessoas não me escutem direito ainda, viu? As pessoas não escutem direito. Eu digo o seguinte, futebol para ser forte, você tem que ter time bom, tem que ter estádio bom para jogar, você tem que estar bem, tem que ter torcida e tem que ter imprensa. Se não tiver nada disso, se não tiver esses 4, os 4 tem que estar juntos, porque se não tiver,
não prospera. É verdade. É verdade. Bom, então a gente vai para o intervalo, vamos fazer uma rápida troca aqui e daqui a pouco a gente está de volta com o Diário Esportivo. Segura aí. Bom, estamos de volta então com o Diário Esportivo com uma substituição. Sai Celso Luiz de Almeida, entra Ângelo Verotti, editor de Esporte. Seja bem-vindo, Angelão. Prazer estar aqui com vocês novamente. Maravilha. Então vamos falar então do acesso do Esporte Clube São Bernardo, né? O Cachorrão confirmou a promoção à Série 3 do Campeonato Paulista com um empate por 1-1 com o Osasco Futebol Clube, né? O São Bernardo já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 e neste domingo no Boetão ficou no 1-1, resultado que decretou, Angelão, o acesso do Cachorrão. Um acesso mais do que merecido, né? Desde a primeira fase da competição, o São Bernardo fez uma grande campanha, acabou perdendo a liderança na última rodada ali, mais por um descuido, eu acho, do que uma acomodação, até pela vantagem que tinha conseguido abrir na classificação, e depois foi conseguindo galgar cada posto, né? E chegou a esse acesso. É verdade que o acesso estava garantido na semana passada, né? Aqueles 3-0 lá, apesar do vice-presidente ter falado de todo aquele respeito, né, que existe, que a gente vê tanto no futebol, o acesso estava garantido, não. Conseguiu tomar um gol ontem, até por... Foi uma falha, mas pode ser uma bobeira ali no finalzinho, acabou tomando gol, até merecia a vitória, para sacramentar de vez esse acesso. E agora torcer para esse São Bernardo, torcer para uma Mauense também subindo, né? Depois, no ano que vem, conseguir subir. Porque quanto mais time da região tiver lá em cima, melhor para a região e melhor para a gente também, né? O Esporte Clube São Bernardo mereceu. Vai brigar por esse título agora, acho que tem toda a condição de ganhar do Mantiqueira e coroar com chave de ouro esse acesso, né, com o título, e vamos torcer muito por isso, né? Agora é só festa mesmo, né? Verdade, estive lá no estádio do Boetão acompanhando este jogo. São Bernardo saiu na frente com o gol do Eric Mammer ali no fim do primeiro tempo e depois tomou um empate num pênalti bem duvidoso marcado pelo Vinícius Furlan em cima do Dieguinho no fim do jogo, que decretou 1-1 e tirou a final aqui de São Bernardo, né, Fatório? A decisão, o segundo jogo vai ser em Guaratinguetá contra o Mantiqueira, né? O Mantiqueira que eliminou o União Mogi, porque o Mantiqueira no somar das fases aí acabou terminando com uma campanha melhor que a do São Bernardo. Segundo jogo, então, lá em Guaratinguetá. O primeiro jogo aqui em São Bernardo vai ser no próximo domingo e o jogo decisivo no dia 30 lá em Guaratinguetá, Fatório. Exato, é uma pena mesmo, porque seria uma grande festa no Baetão, seria totalmente justo que fosse aqui pela campanha que o São Bernardo vinha fazendo. A gente recebeu o Didio aqui a semana passada e a gente fica feliz porque o São Bernardo fez o que o Santo André está tentando fazer, se readequou financeiramente. A gente sabe que o futebol hoje é uma loucura, os salários dos jogadores estão lá em cima em qualquer divisão, e o São Bernardo ele contou pra gente que o São Bernardo se readequou financeiramente, pôs os pés no chão, o que dá para fazer, o que não dá, montou um time qualificado, pegando umas peças ali emprestadas de um de outro, trouxe alguns jogadores 9 do São Caetano no total. Então é um acesso que recompensa esse trabalho todo. A gente sabe como é difícil, porque o futebol tá ali para você fazer uma loucura, trazer um cara ali que vai ganhar metade da folha, achando que o cara vai resolver e acaba dando um passo maior que a perna. Então acho que tá de parabéns esse São Bernardo, tem que manter esses pés no chão, sabendo que a 3 é outro mundo agora, tentar ali se manter pelo menos 1-2 anos na 3 para depois tentar uma 2. Não dá para tentar, o que aconteceu com a Água Santa, com o Atlético Sorocaba, aconteceu isso também, subir de uma vez. É muito difícil, é claro que a gente torce sempre para que isso aconteça, mas eu acho que você tem que ir da forma como tem ido mesmo, um passo de cada vez, devagar. A gente fica muito feliz porque é o fortalecimento da região. Sem dúvida. Então, na edição dessa terça-feira do Diário, a gente traz todas as informações dos dois jogos da final do Campeonato Paulista Segunda Divisão. Existe uma possibilidade do jogo aqui em São Bernardo ser no 1º de maio. O Esporte Clube São Bernardo estava estudando essa possibilidade com carinho. Não sei até se já confirmou, se tem essa informação, Angelão? Não, ainda não. Então, vamos esperar para ver essa confirmação. Primeiro jogo aqui, o segundo lá no Dário Rodrigues Leite, lá em Guaratinguetá.
Tá certo? Falando ainda do futebol regional, a gente teve Copa Paulista nesse fim de semana, né? A última rodada da primeira fase que definiu as classificações de Água Santa e São Caetano para a segunda fase, né? O São Caetano recebeu o Juventus, venceu por 2-1 com gol do Magrão ali aos 49 do segundo tempo, né? O Azulão que havia conseguido sair na frente no placar com gol de falta do Alex Reinaldo, tomou o empate do Caiame, né? Caiame, ex-jogador do Santo André, tá lá no Juventus. E no finzinho, o gol do Magrão determinou a classificação. O São Caetano que passou por momentos delicados ali, que se tomasse ali 2 gols, podia até nem classificar Angelão. Mas no fim deu tudo certo. Deu tudo certo, mas o São Caetano costuma dar esses sustos, né, no torcedor dele, até nós da imprensa que estamos sempre cobrindo o São Caetano. Foi assim na Série D do Brasileiro, né, depois na 2 do Paulista, mas apesar que o São Caetano ele vinha muito bem no campeonato, né, acabou dando umas vaciladas, algumas rodadas, a Portuguesa acabou passando. E ontem chegou a correr algum risco, né, mas acabou confirmando a vaga dele. É um time que é muito forte, desde o começo do campeonato nós aqui falamos do favoritismo do São Caetano e até do Água Santa também, para poder brigar por esse título, né? E eu continuo apostando muito nos dois times. Acho até que pode ser que algum deles dê uma tropeçada nesse caminho aí, mas eu acho que confio muito no São Caetano e no Água Santa. São dois times junto com o Ferroviária que estão muito bem, que estão muito fortes, né? Vamos ver como é que vai ficar. Mas o São Caetano fez o resultado, tomou ali um certo sufoco ali, mas conseguiu confirmar a vitória, que é o mais importante, cara. Verdade, São Caetano que agora vai integrar o grupo 6 junto com Desportivo Brasil, Mirassol e Santos. O Santos que já foi adversário nesta primeira fase. Um grupo difícil, Fattori? Agora os 3 grupos sobrou a nata da Copa Paulista, né? São 3 grupos com 4 e são 12 clubes que tem todos eles têm condições de avançar na competição. Acho que é um grupo muito complicado. Ainda acho que o São Caetano, lá da Ferroviária, tem os melhores elencos dessa Copa Paulista, mas isso só não é o suficiente. A gente sabe que, a gente falou aqui, um gol ali, quando estava 1-1, podia ter determinado a queda de São Caetano. Então, assim, tem que jogar 100% todos os jogos. Os times grandes, classificou o Santos e o São Paulo também, a gente sabe que tem potencial, só que nem sempre o jogador tem aquela mesma motivação. Então, eu acho que o São Caetano tem condições de avançar, só que não dá para tirar o pé, tem que ser agora 100%, cada jogo uma final e tem que ser dessa forma. Verdade. Já o Água Santa, né, que fez 3-2 em cima da Portuguesa, o Água Santa abriu 3-0 e se tivesse mantido esse placar, teria se classificado na segunda posição da chave, acabou permitindo aí a reação da Portuguesa, os gols do Água Santa, 1 do Eric, 2 do Gabriel Duarte, os gols da Portuguesa, 1 do Altemar e 1 do Romário. Então o Água Santa acabou classificando na terceira posição do grupo, vai enfrentar Inter de Limeira, Ferroviária e Taboão da Serra. Também um grupo complicado, né, Gelão? Agora, como o Fattori mesmo disse, né? Só sobrou quem realmente está disposto a lutar por alguma coisa. É um grupo complicado e o Água Santa não pode cometer esses vacilos, né? De abrir 3-0, deixar a Portuguesa fazer 2 gols. Foi engraçado que eu estava num evento em Santana e na Avenida Cruzeiro do Sul, ali perto já do Canindé, estavam os torcedores tinha um ônibus com os torcedores da Portuguesa com a camisa do lado de fora. Eu até tomei um susto, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, acabei não vendo o jogo, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha para ver, porque eu tô achando que a Portuguesa levou. Eles estão fazendo uma grande festa da classificação antecipada, os torcedores com a camisa para fora do ônibus, fazendo uma grande farra mesmo, até cheguei a pensar, putz, o Água Santa perdeu, não se classificou. Aí fui ver o resultado e depois vendo lendo o material do jogo, tudo direitinho. Não pode vacilar mais desse jeito, né? Não pode ter susto agora nesse segundo. Tem que classificar, jogar sério o tempo todo e garantir os resultados para poder chegar, né? Não pode ter vacilo desse jeito, não. Verdade. E o que dizer desse Netuno, Fattori? O Água Santa, inclusive, que está correndo um risco aí, porque parece que a Ponte Preta tem interesse no Jorginho, né? A Ponte Preta que demitiu o Gilson Kleina depois da derrota de sábado, né? Para o Atlético Goianiense por 3-1, e o Jorginho é um dos interessados. Mas falando do Água Santa em si, entre Água Santa e São Caetano, Água Santa é um time que está um pouco abaixo? A Água Santa oscilou mais do que o São Caetano. Só a Portuguesa que eles não comemoram há muito tempo uma classificação, deve ser por isso. Deve ser por isso. Mas enfim, é engraçado. O Água Santa oscilou muito. Eu acho que o elenco do Água Santa é forte, é qualificado, só que ele não tem tantas peças de reposição quanto tem o São Caetano. Então isso que prejudicou um pouco nessa primeira fase, uma primeira fase mais longa. Só que agora no mata-mata, nessas fases eliminatórias agora quando afunila, os times com melhor qualidade técnica têm de sobressair. Então a Água Santa está entre esses times. O elenco agora não faz tanta diferença como foi na primeira fase. Então eu confio bastante. Claro que
A permanência do Jorginho, eu acho que eu diria, 70% aí do êxito do Água Santa. Ele saindo, recomeçar um trabalho, mesmo que seja auxiliar ou alguém que já esteja nesse momento da competição, é praticamente um tiro no pé. A gente sabe que nem tudo depende da diretoria, nem tudo depende do Jorginho. Ponte Preta, uma Série A de brasileiro, é um salto gigantesco, né, para um profissional, mas vamos aguardar os dobramentos. O auxiliar do Jorginho, que é o Anderson Lima, né? Vale a pena registrar. E falando então de Campeonato Brasileiro, né? A gente teve a 24ª rodada disputada neste fim de semana. Tem o complemento ainda nesta segunda com Palmeiras e Coritiba. Mas a gente teve aí uma rodada polêmica, né, Angelão? Corinthians venceu o Vasco por 1-0 com gol de braço do Jô. Acabou beneficiado pela vitória da Chapecoense sobre o Grêmio, né? Voltou a abrir 10 pontos na liderança. Mais uma rodada que deu o que falar. É uma coisa que não dá para entender, né? O jogador ele foi beneficiado com o Rodrigo Caio, com aquela bela atitude do Rodrigo Caio. Era a chance dele retribuir fazendo isso pro futebol. E devem falar que ele não sentiu, que ele não percebeu onde bateu a bola. Pô, ninguém é bobo, todo mundo ali de fora. E o engraçado, o auxiliar que tá ali atrás, tá vendo, tá na cara dele. Então não sei, eles colocam um cego ali do lado, ou colocam alguém para fazer figuração, ficar parado ali como se fosse um poste. Porque o cara, dá pra ver na imagem claramente, o cara tá olhando para a bola batendo na mão do Jô. Mas é pior pro Jô ainda. Não é, claro, o auxiliar tá lá para isso, mas o Jô, ele foi beneficiado por isso. Cara... Chega e fala, olha, bateu na minha mão, foi com minha mão, acabou, meu. O jogo vai acabar 0x0, não sabe o que acabar o jogo. Acabou 0x0, meu. Então ele passa vergonha hoje, né? Porque aí tá, acho que vamos ver na televisão programas que mostraram claramente isso, declarações dele parabenizando o Rodrigo Caio por ter tido uma atitude tão nobre, e ele faz um papelão desse, né? E a situação do Corinthians é tão confortável que não ia fazer diferença praticamente nenhuma. Não ia, porque o Corinthians ia de 7 para 8 pontos, não ia chegar a 10, mas ia para 8 pontos, já que o Grêmio perdeu, e o Corinthians ia ficar tranquilamente. Então fica essa imagem, fica essa coisa feia do futebol, você vê que os jogadores continuam querendo levar melhor o tempo todo, são poucos os que mostram uma atitude mais nobre, né? São pouquíssimos. E depois vai reclamar, né? Que se acontece o oposto, vai falar, olha, porque eu... E o Corinthians também tem que repreender, eu acho que o seu jogador. O Corinthians tem essa fama de, é beneficiado pela arbitragem. Beneficiado pela arbitragem. Aí vai ver o jogador fazer gol com a mão. Pô, vai jogar vôlei, então, vai jogar handball, vai fazer outra coisa. Foi ridículo, méritos pelo Corinthians pelo resultado, mas não foi merecido. Não foi merecedor do resultado, mas acabou levando o resultado. E está com 10 pontos na vantagem, cada vez mais próximo do título brasileiro, né? Fator? Acho que no mesmo jogo, o Jô teve 2 lances onde ele reclamou pênalti. Um deles também foi absurdamente, ele tentou se jogar, projetou. O outro até tem dúvida se pegou ou não, mas um dos pênaltis é a mesma coisa, onde você coloca o braço para tentar ludibriar o árbitro, a mesma coisa você tentar se jogar dentro da área para tentar confundir a cabeça do árbitro, né? Então já teve uma tentativa no mesmo jogo. E é como você disse, ficou pior, além do ato de fazer, porque assim, ele podia até dizer, tentei com a cabeça e no movimento do corpo a bola realmente acabou pegando na minha mão e entrou. E é natural, o movimento da cabeça, a bola passou pela cabeça, tudo. Mas ele dizer que não sabe onde pegou, o jogador tem, óbvio que ele sabia que tinha feito o gol com a mão. Então melhor não dar declaração, né? Então vai pro vestiário, assume que fez o gol com a mão, vai pro vestiário e acabou, né? Eu também acho que foi um erro. A CBF não vai afastar o trio, não vai ter punição pro árbitro, que eu acho que é um absurdo também. Como o Ângelo disse, ele estava a 3 metros do lance, é impossível não ter visto. E além de tudo isso, a bola iria entrar. Se o Jô não tivesse ali, a bola iria entrar. Então, assim, olha a polêmica que o Corinthians não vai manchar tudo que está acontecendo. O Calil está fazendo um excelente trabalho, com um grupo limitado tecnicamente, um grupo coeso, pequeno. Não vai manchar um possível título brasileiro, mas acho que mancha a carreira do Jô. Acho que não precisava de ter passado por isso nesse momento, brigando pela artilharia do campeonato. Acho que o Jô é muito maior do que ele foi nesse final de semana. Verdade. E o São Paulo, hein? São Paulo foi a Salvador, né? Venceu o Vitória por 2-1 num jogo, num confronto direto ali na zona de rebaixamento, né? Uma vitória importante, né, Ângelo? Importante também ver o Cueva jogando bem, depois de 2 semanas aí de atritos com próprios companheiros, de uma boa atuação na seleção peruana e atuações ruins pelo São Paulo. Talvez um caminho importante, tudo bem que domingo tem São Paulo e Corinthians, né? Mas é uma vitória importante para o São Paulo, né? Uma vitória importante para o São Paulo brigou muito pelo resultado, até por uma provocação do jogador do Vitória, não sei se você chegaram a ver, o jogador declarou no semana que eles estavam treinando para atropelar o São Paulo, né? Isso, o Canu. Então, os caras entraram com muita vontade mesmo, até o Petros estava falando no final, estava quase chorando, falando que nós somos pai de família, que nós... Então, acho que
O São Paulo entrou ali para ganhar aquele jogo, nem que fosse por 0,5, né? O São Paulo não ia perder aquele jogo. É um grande resultado, não adianta, mas o São Paulo é um time que continua oscilando, é um time que não faz uma boa apresentação. Legal pelo Cueva ter feito gol, né? Um gol meio que olímpico, deram como gol olímpico, mas bateu no defensor, né? Pegou no zagueiro. Mas é um ótimo resultado para o São Paulo. Tem agora se ganhar do Corinthians no domingo, São Paulo acho que sai da zona de rebaixamento e já fica mais tranquilo, entendeu? O problema é perder do Corinthians e voltar, permanecer na zona de rebaixamento, aí volta aquela pressão ainda, vai diminuindo o número de rodadas para o final do campeonato, então pode dar uma balançada. Mas acho que o São Paulo, pela festa que fez ontem depois da vitória, tudo, que parecia um título até, ou até parecia o último jogo escapando do rebaixamento, né? Pela festa que fez ontem, se mantiver essa garra, essa disposição e entrar com o mesmo brilho contra o Corinthians no domingo de manhã, o que pode atrapalhar um pouquinho também a hora do jogo, esse calor que tem feito em São Paulo, 11 horas da manhã, que não adianta ficar reclamando disso, né? Vai ser calor para os dois times, mas o São Paulo, se mantiver essa garra, entrar com bastante brilho e conseguir um grande resultado contra o Corinthians, conseguir uma vitória por 1-0, que é um grande resultado para o São Paulo, por tudo que ele apresentou durante o campeonato, o São Paulo tem, acho que, muita chance de escapar desse rebaixamento. É isso aí. Já o Santos, né, com o foco totalmente na Libertadores, escalou um time misto, quase todo reserva, né? Só o Vanderlei, o Thiago Ribeiro e o Luiz Felipe de titulares, né? Enfrentaram o Botafogo, acabou derrotado por 2-0 lá no Rio de Janeiro, sábado. Fatori, o Santos, que é um daqueles times que poderia fazer frente ao Corinthians, né? Tá na terceira posição, acaba tendo esse foco duplo, né? Assim como o Grêmio também, e custa, né? Custam resultados como esse no Campeonato Brasileiro. A gente não está dentro da comissão técnica para entender o que acontece, mas eu fico pensando, o campeonato ficou quase 20 dias parado, 15, 16 dias parado, né, por conta das apresentações da seleção brasileira. Será que não deu para readequar fisicamente o time inteiro? O Grêmio poupou, o Santos... Eu não sou fisiologista, não estou lá na comissão técnica, não sei o desgaste de cada um, mas me soa estranho. Você ficar 15, 16 dias parado só treinando fisicamente para jogar, aí você joga 1, 2 jogos e o jogador já não tem mais condição de manter um terceiro, quarto jogo na sequência. Claro que tem o risco de lesão, mas o risco de lesão acontece a qualquer momento. O jogador está em casa, ele pode tropeçar em casa e machucar. Então, você vai deixar o jogador parado até quarta-feira aí, né? Assim, acontece a qualquer momento, né? No treinamento, no aquecimento, o jogador se machucar em aquecimento. Então, eu discordo dessa postura de se poupar por poupar. Claro que se houver necessidade, se os exames apontam que alguém está precisando descansar, é outra coisa, né? Mas eu acho que o Santos, a gente sabe, o time é limitado, o elenco é limitado, o titular já é um grupo muito pequeno. Quando usa as reservas, o Santos, infelizmente, abriu mão, acho, do Campeonato Brasileiro, assim como o Grêmio. Santos que agora tem o Barcelona, né, para Libertadores. Primeiro jogo 1-1, lá em Guayaquil. Segundo jogo agora na Vila, quarta-feira. 16 mil ingressos, o estádio vai estar lotado, né? Acho que o Santos tem toda a condição de garantir essa vaga na semifinal já da Libertadores. Quanto ao brasileiro, eu volto a falar que essa ideia da Conmebol, da Conmebol foi que ele estendeu a Libertadores, eu achei péssima ideia. Até porque acontece isso, então os clubes têm que ficar priorizando uma competição por evitar desgaste, ou seja, qual for o motivo. Apesar que o Grêmio jogou ontem com 5 ou 6 titulares, o Grêmio chegou a jogar ontem. Mas eu não concordo com esse regulamento, acho terrível a Libertadores ir até longe, porque os clubes têm chance de brigar nas duas competições. Então agora não. Então fica teoricamente mais fácil para o Corinthians, que vai sendo beneficiado pelos times não escalarem os seus titulares, né? Então Palmeiras, era o Palmeiras, era o Santos, o Grêmio ainda. Flamengo. Os dois estão para o Corinthians, tem que torcer para os caras chegarem até a final, né? Torce para eles chegarem até a final, porque assim eles não escalam ninguém no titular. Não, praticamente ninguém titular no brasileiro, e fica mais fácil para o Corinthians, né? Então acho que foi terrível a ideia da Conmebol, mas a Conmebol também não quer saber, né, disso daí. E a CBF também não tem mais aquela força que tinha na época do seu Ricardo Teixeira, né? Não tem mais aquela força para brigar e acontece isso, né? Pena pro futebol brasileiro, pena pro campeonato brasileiro isso daí. Verdade. Vamos então esperar aí os próximos capítulos desse Brasileirão, da própria Libertadores, né? Porque vai que acontece um desastre para o Santos, ele é eliminado, aí o foco obrigatoriamente acaba voltando para o Brasileirão. Então vamos esperar então os próximos capítulos das duas competições. Tá certo? Bom, encerrando o Diário Esportivo de hoje, um Diário Esportivo diferente, né? Bem longo para falar do cinquentenário do Ramalhão. Aproveitando, Angelão, fala também um pouquinho do Santo André, né? Você que não participou do primeiro bloco com o Celso, mas você que nesses 20 anos de Diário viveu muitas experiências junto com o Ramalhão, inclusive o jogo de Campina Grande, né? O jogo de Campina Grande foi uma grande festa, como você está falando, foi uma grande festa. Lá foi uma batalha, o time treinou longe mesmo, como ele falou, não tinha condição de treinar.
dentro de campo, na arquibancada, aquela pressão absurda. Foi uma festa depois daquele jogo, daquela vitória. Eu que acompanhei também na Libertadores, também toda essa fase do Santo André. 2001 também estava. Então, o legal de ter tanto tempo no clube, eu acompanhei muito lá. Um trabalho muito sério da diretoria, muitos percalços, algumas situações que nem sempre correm do jeito que eles querem, né? Não só na parte diretiva, mas na parte de grupo mesmo, que não acontecem. E o Santo André merece parabenizar o Jairo Livolis também pelo excelente trabalho que fez à frente do Santo André também. Depois tivemos a Saged aí também, que fez um grande trabalho, foi vice-campeão paulista, título da A2 também. E torcer para o Santo André voltar a ser muito grande, né? Que ele merece, é merecedor aqui na região. Acho que, seguindo meio que o Celso falou, é um dos maiores clubes aqui da região também. Conseguiu disputar a Libertadores, não ganhou o título, mas avançou na Libertadores. É um clube que merece esse trabalho, que consiga galgar ainda várias posições, voltar à elite do brasileiro também, entendeu? Que no ano que vem no Paulista também possa fazer uma grande competição. O Santo André é merecedor disso e parabéns por esse centenário, né? É isso aí. Destaques finais de hoje, Fattori? Estaremos logo mais lá no coquetel de aniversário do clube. Vamos tentar buscar informações aí sobre o projeto Jovem Santo André, que, como o Celso diz, já está em atividade, mas parece que vai ser ampliado. O Santo André deve manter agora desde o Sub-11 ao Sub-20, que estava faltando, estava só com o Sub-20. É muito importante que os 15 e 17 revelam. Tem jogador do Flamengo aí com 16 anos, né? Flamengo, Palmeiras, 16, 17 anos já no profissional. Então, acho que isso mostra a importância do 15, do Sub-15, Sub-17. Então, vamos tentar descobrir lá o que o Santo André está planejando nesse sentido, porque, como o Celso bem colocou, e acho que isso é uma realidade que não foge todo mundo sabe que ter a base é meio caminho andado para ter um profissional competitivo. E o Santo André sempre foi assim, vamos torcer para que isso volte a acontecer. Angelão? Não, é isso aí mesmo, e dá um destaque também, não só para o jogo do Santos também no meio da semana, vamos falar do Sport Clube São Bernardo também, que o São Bernardo consiga esse título agora, para coroar essa campanha maravilhosa que o time fez e para chegar com muita força no ano que vem. Tomara que consiga bastante apoio, né, para a parte financeira principalmente, que é sempre necessário, apoio dos co-irmãos também aqui da região, com jogadores também, assim como tem recebido do São Caetano, que possa fazer um campeonato muito forte, assim como o Fattori falou, é outra competição, é outro nível, a seriedade é muito maior. Então, parabenizar o Sport Clube São Bernardo e torcer por essas vitórias aí. Verdade. Meu destaque final também vai para o Santo André, desejar parabéns aí para o Ramalhão, um abraço a todos os torcedores que tanto também acompanham o diário todos os dias, né, nas nossas edições, sugerem pautas, fazem críticas, enfim, Ramalhão, parabéns, muita saúde ao Jairo aí, que se recupere logo, enfim, todos sintam-se abraçados, jogadores, ex-jogadores, dirigentes, treinadores, pessoal da comissão técnica, enfim, todo mundo que construiu esse Ramalhão forte e que realmente, como ambos disseram, volte aos caminhos de glória como já foram num passado nem tão longe assim. Tá certo? O Diário Esportivo fica por aqui. Continue interagindo conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail também. Nosso endereço é diarioesportivo@dgbc.com.br. Nosso Instagram, @esportesdgbc, @esportesdgbc, exatamente. Semana que vem a gente está de volta. Continue também acompanhando a gente pelas edições impressas e online no dgbc.com.br. E é isso aí. Então, segunda-feira que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo, tá certo? Um abraço a todos, valeu, tchau!